Homem rico atropela mãe solteira e seu filho. Mas o que acontece com o cavalo é chocante. O sol brilhava intensamente sobre as placas de vidro do luxuoso condomínio à beira-mar onde Ricardo, o empresário mais frio e calculista do Rio de Janeiro, residia. Naquele dia fatídico, enquanto acelerava seu carro importado, uma sombra cruzou seu caminho. O barulho foi ensurdecedor. O coração de Ricardo parou por um segundo quando atingiu Ana, uma mãe solteira, e seu filho Miguel, que, inocentemente, tentavam atravessar uma rua mal sinalizada. O instante congelou, e o mundo ao seu redor pareceu desabar. Ao sair do carro, a imagem da mulher caindo ao chão com seu pequeno no colo se gravou em sua mente como um pesadelo. A cidade inteira se virou contra ele. Gritos de justiça ecoavam em cada esquina. O que um homem rico pode saber sobre dor? As redes sociais fervilhavam com indignação. Enquanto isso, a sua culpa crescia, expandindo-se como uma sombra em sua alma. Ricardo não conseguia mais distinguir a elegância do seu estilo de vida da tragédia que acabara de causar. O legado que tanto prezava agora parecia uma máscara desbotada de sucesso. Mas a história não parava por aí. Oculto, seu majestoso cavalo de corrida começava a apresentar comportamentos estranhos. Sua beleza majestosa era ofuscada por uma inquietude que ninguém conseguia explicar. Ele relinchava à noite, como se estivesse tentando se comunicar, como se algo estivesse prestes a ser revelado. Poderia aquele cavalo, sempre tão controlado nas pistas, ter uma conexão com Ana e Miguel? A ideia parecia absurda, mas Ricardo não podia ignorar. E como se o destino quisesse se manifestar, um advogado enigmático apareceu à porta de sua mansão. Ele carregava consigo um ar de mistério, olhos que eram janelas para segredos profundos. Você não entende a gravidade do que fez, disse o homem, sua voz grave cortando a atmosfera pesada que pairava sobre Ricardo. As palavras dele ecoaram em seu interior. O advogado trouxe à tona réplicas de um passado que Ricardo guardava às 7 chaves. Verdades que ele preferiria ter deixado enterradas. A cidade estava em polvorosa, e o tribunal da opinião pública o condenava. Mas Ricardo não sabia se estava preparado para encarar a realidade do que havia feito e o que poderia se revelar. No calor desse momento, o comportamento de Oculto se intensificou. Ele estava inquieto, relinchando, como se quisesse avisar sobre algo misterioso. Havia uma conexão que transcende o entendimento, um fio invisível que unia todas essas vidas, a do empresário, a da mãe e seu filho, e do cavalo que parecia saber mais do que revelava. Ricardo sentia um nó na garganta. A vida, que parecia tão controlada, agora estava se desmantelando em uma espiral de tragédia e culpa. O que o passado escondia? E mais oculto poderia revelar? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ricardo sentiu um nó na garganta. A vida, que parecia tão controlada, agora estava se desmantelando em uma espiral de tragédia e culpa. O cavalo relinchava com uma intensidade que fazia ecoar o desespero presente na cidade. Ele ainda estava tentando entender como tudo isso se conectava, quando, de repente, uma figura familiar surgiu na esquina. Era Clara, sua ex-esposa, vestida com um vestido simples, mas que parecia carregar uma força imensa. Seus olhos estavam vermelhos, como se ela tivesse chorado. A tensão no ar era palpável. Ricardo, ela gritou com a voz embargada. Você não tem noção do que fez. Você destruiu a vida deles. A cidade, que antes aplaudia pela sua ousadia, agora silenciou. Todos olhavam. Ele hesitou. O mundo ao redor parecia girar enquanto tentava encontrar palavras. Clara,
Mas ela não deixou que ele se explicasse. Ana é minha irmã. O choque percorreu o corpo de Ricardo como uma onda. O que ela estava dizendo? Ele sempre soube que Ana tinha uma vida dura, mas não esperava por isso. Era uma conexão que ele nunca imaginara, e que agora lançava uma sombra ainda mais densa sobre seu culpado espírito. E você a atropelou. O que você vai fazer agora? As palavras de Clara cortaram como um facão, cada uma delas expunha a fragilidade do seu mundo. Enquanto isso, Oculto tornou-se mais inquieto, como se estivesse sendo chamado. O animal agitava-se na estrebaria e um sentimento de urgência pairava no ar. Ricardo queria entrar em seu carro e fugir, mas sabia que não podia, não mais. Aumentava a pressão, a multidão estava cada vez mais curiosa, e as vozes se misturavam em uma cacofonia de críticas e reclamações. Como ele pôde, um homem sem coração? Murmúrios contrariados ecoavam ao seu redor. Clara, percebendo a confusão gerada pela revelação, avançou. Se você não se responsabilizar, não será só a sua carreira que será destruída, mas tudo o que você construiu. Pense nas consequências. Ricardo sentiu como se a terra estivesse se movendo sob seus pés. As lembranças da infância de Clara e Ana vieram flooding na sua mente. Como ele havia perdido o contato com elas? Mas antes que pudesse processar tudo isso, um grito cortou a noite. O veterinário de Oculto havia chegado. Ele parecia mais alarmado do que o normal. Ricardo, precisamos conversar. É urgente. A multidão se virou, muitos pareciam preocupados. O animal estava começando a agir de forma errática e ninguém sabia ao certo o porquê. Ricardo correu até o veterinário, temendo o que poderia escutar. Algo não está certo com o cavalo. Ele está agindo como se estivesse em perigo. A afirmação era um soco no estômago. O cavalo, que sempre foi um símbolo de sucesso, agora se tornava um presságio de algo sombrio e misterioso. Ele relinchou de uma forma estranha, como se estivesse tentando nos avisar. Enquanto o veterinário falava, não era apenas o cavalo que parecia saber de algo mais. O clima mudava. Clara, que até então estava furiosa, agora estava pálida, como se também tivesse recebido uma revelação. E nesse instante, uma ideia aterrorizante surgiu na mente de Ricardo. Se Oculto estava conectado de alguma forma a Ana, e se a chave para entender tudo estava dentro da história que unia as duas mulheres, o que mais ele poderia estar perdendo? Os segredos estavam todos ali, escondidos nas sombras da sua vida luxuosa. A multidão se aglomerava, clamando por justiça. O tempo parecia parar. Ele olhou para Clara, que tinha o olhar de quem era capaz de saber mais do que parecia. O que mais estavam escondendo um do outro? Esse novo capítulo de suas vidas apenas começava, e as consequências disso poderiam ser devastadoras. Ricardo olhou para Clara, sua mente girando. O que ela disse ecoava como um tambor. Ana é minha irmã. O choque era quase palpável. Por um instante ele ficou paralisado. A multidão ao redor parecia esquecer do cavalo inquieto, concentrada naquela revelação devastadora. Mas antes que pudesse formular uma resposta, Oculto relinchou com uma intensidade aterradora, como se a tensão no ar tivesse feito o cavalo perder o controle. O som ressoou como um alerta, propagando eco por todas as direções. A multidão se agitou, e os rostos se viraram em direção à estrebaria. Algo estava prestes a acontecer. O veterinário, visivelmente alarmado, fez menção de se aproximar de Oculto. Temos que acalmá-lo. Ele não está bem. Naquele momento, as vozes da multidão aumentaram, cada grito e murmúrio se unindo ao clamor de Ricardo e Clara. Ele está se comportando assim por causa de Ana, pensou Ricardo, o coração acelerado. O que mais o cavalo poderia saber? E então, o inesperado ocorreu. Com um movimento súbito e brusco, Oculto quebrou a cerca que o prendia. Como um raio, ele saiu disparado, correndo em direção à multidão. O pavor tomou conta da cena, e todos começaram a gritar, tentando se afastar. O cavalo estava descontrolado, mas de alguma forma parecia guiado por um propósito. Ricardo não sabia o que fazer. A adrenalina correu em suas veias enquanto ele se lançava em direção ao cavalo, tentando deter a avalanche de caos. Oculto, volta aqui! Mas seus gritos se perderam em meio ao barulho.
Clara, com o olhar fixo, parecia tomada pela urgência de proteger a família. Você precisa fazer algo, Ricardo. Ele pode machucar alguém. E em um segundo fatídico, o culto parou abruptamente em frente a um ponto específico, relinchando como se estivesse direcionando a atenção de todos para algo no chão. Ricardo seguiu o olhar do cavalo e viu uma pequena caixa, empoeirada e esquecida, coberta por folhas secas. O impacto foi imediato. Algo dentro dele disparou. Ele nunca tinha visto aquela caixa. Enquanto ele se aproximava, Clara o seguiu, agora com uma mistura de curiosidade e temor. O que é isso? O veterinário, que acabara de alcançar o grupo, falou com um tom de urgência. Pode ser importante. Pode conter informações. Ricardo hesitou. A multidão reprimiu a respiração como se o mundo tivesse parado. Ele se agachou. A mão trêmula avançou até a caixa. Ao abri-la, um cheiro de mofo e papel velho invadiu suas narinas. Ali dentro estavam documentos amarelados, fotos antigas e, surpreendentemente, cartas. Algo no fundo da caixa, um colar. Brilhava quase como um sinal. Uma luz convidativa no meio da escuridão. Clara espiou por cima do ombro dele e seu rosto empalideceu ainda mais. Não, isso não pode ser. Ricardo ergueu uma foto com cuidado. A imagem começava a se revelar. Era uma imagem de Ana e Clara, muito mais jovens, mas com um homem atrás delas. O mesmo homem que agora era um dos sócios de Ricardo. Um investidor conhecido por suas conexões obscuras. O que está acontecendo? A voz de Clara falhou. Por que ele está aqui? Dentro de sua mente, as peças do quebra-cabeça começaram a se alinhar de uma forma aterradora. Ele sentiu que a história estava muito mais entrelaçada do que imaginava. Ao olhar para o colar, algo dentro dele gritou. Essa não pode ser a verdade. A multidão começava a murmurar novamente, a confusão crescendo. O que mais ele poderia esconder? O que está acontecendo aqui? As vozes se tornavam um eco distante, enquanto ele focava naquele momento tão crucial e revelador. A pressão em seu peito crescia, e com ela, uma pergunta que não podia ignorar. Qual é a verdadeira conexão entre eles? Antes que pudesse formular uma resposta, um grito cortou a clareira, provocando um arrepio na espinha de todos. Clara desmoronou, enquanto todos olhavam em choque e temor. O que mais estava para ser revelado? E o que aqueles segredos significavam para a vida de todos eles? Clara desmoronou, os olhos arregalados, e a caixa parou. No ar, a multidão sentiu a tensão crescendo, uma mistura de expectativa e medo aflito. O veterinário olhou para os dois, um frio escorreu pela espinha de todos ao redor. O que mais estava preso naquele pequeno espaço empoeirado? Ricardo, ainda segurando a caixa, ergueu a foto. Algo dentro dele parecia se romper. Clara, o que você está dizendo? O que mais há aqui? Disse ele, a voz trêmula. Ele virou a foto de maneira a mostrar a Clara. Ela, com o rosto pálido e os olhos cheios de um misto de horror e compreensão, não conseguia olhar. Um grito de uma mulher na multidão interrompeu o silêncio. Isso não é possível. Que tipo de conexão é essa? E antes que mais perguntas surgissem, um silêncio mortal tomou conta, como se o mundo estivesse segurando a respiração. Ricardo inclinou-se para a frente, sua mão tremendo. Vamos descobrir, sussurrou, enquanto olhava na caixa em busca de mais pistas. Uma das cartas do fundo estava parcialmente rasgada. Ele puxou com cuidado, a ansiedade crescendo. As palavras que se desenrolaram foram como facadas. O filho de Ricardo nunca deve saber. O coração de Ricardo disparou. O que isso significava? Um filho? Ele nunca teve um filho. Seus pensamentos giraram como uma tempestade. A revelação era avassaladora. Clara deu um passo atrás, como se tivesse recebido um soco no estômago. A revelação parecia ter quebrado qualquer resistência. E havia nela. Ricardo, você sabia? Como você poderia? As lágrimas escorriam pelo rosto dela, uma mistura de dor e desapontamento. O ventilador batia no ar pesado. Ricardo olhou para ela, o vazio se instalando rapidamente entre eles. Eu não estou entendendo, me fala, ele gritou, sua voz rodando na confusão geral. E no momento em que a raiva e a dor se equilibravam em sua mente,
O culto começou a agitar-se ainda mais, relinchando de maneira frenética. O veterinário, alarmado, correu até a cerca. Precisamos contê-lo ou ele vai se machucar. E como se a volta do destino tivesse virado uma chave, o culto finalmente se acalmou, parado em meio à multidão, olhando diretamente para Clara. Seus olhos, enigmáticos e profundos, pareciam saber mais do que todos ali. O que você sabe, oculto? A pergunta escapuliu dos lábios de Ricardo, e foi então que um homem desconhecido atravessou a multidão, avançando como uma sombra. Ele parecia determinado, seu olhar fixo em Ricardo. A tensão aumentou ainda mais. Vocês precisem saber a verdade, ele gritou, a voz carregando um peso que fez o corpo de todos tremer. A multidão, dividida entre o choque e a curiosidade, se calou novamente. O homem prosseguiu, sua voz firme. Essa caixa, ela contém segredos que podem destruir sua vida e a de Clara. Dizem que um dos documentos tem informações sobre sua verdadeira paternidade. Ele olhou diretamente para Clara, que estava quase paralisada. O filho não é só dela, mas sim, é seu. Ana era sua amante. O tempo parou, o mundo desabou de novo. O alvoroço na multidão disparou como se uma bomba tivesse explodido. Gritos de incredulidade, murmúrios de descrença. O quê? Não pode ser? As vozes se perderam na confusão, enquanto Ricardo sentia que sua própria realidade estava se estilhaçando ao seu redor. Ele olhou para Clara, que agora parecia um fantasma. Os olhos dela, antes cheios de raiva, estavam perdidos na dor e no questionamento. O beco escuro do passado finalmente se abria como um cemitério de segredos. Não, sussurrou Ricardo, sua mente girando de maneira louca. Eu não tenho um filho. Não, isso não pode ser verdade. O suor escorria pela sua testa. A tensão na garganta era quase insuportável. E enquanto ele olhava oculto, o cavalo começou a andar lentamente em direção a ele, como se estivesse buscando reconfortá-lo. As pessoas se afastavam, esperando as respostas surgirem na superfície daquela revelação aterradora. Ricardo desligou do caos ao redor, pensando no que tudo isso realmente significava. A vida luxuosa, o sucesso, tudo estava em jogo agora, enquanto a conexão entre todos ali se tornava um emaranhado de amor, dor e segredos obscuros. Antes que ele pudesse formular uma frase, a caixa se fechou novamente, como se tivesse guardado mais mistérios a serem revelados. E como? Um golpe de destino, um estrondo ecoou no céu, e as nuvens começaram a se formar. A tempestade estava a caminho, mas o que realmente se aproximava não era só chuva, mas uma verdade que poderia transformar tudo, de novo. Ricardo, atordoado, olhou para aquela caixa aberta. Seus dedos suavam enquanto o peso da revelação se acumulava sobre ele. O eco da palavra pai ainda pressionava sua mente, e a multidão ao redor parecia girar como se tudo estivesse em câmera lenta. Clara, agora pálida como um fantasma, estava paralisada. O que mais poderia haver ali? Uma faísca de pânico surgiu em seu olhar quando o homem desconhecido, aquele que interrompeu com a bomba sobre sua paternidade, avançou mais um passo. Eu não sou só um estranho, ele disse, a voz firme. Eu sou um amigo da família. Eu vi coisas que vocês não imaginam. Ricardo sentiu o coração disparar. Quem é você? Ele não conseguia conter a ansiedade. O clima estava pesado, a tensão explodia em pequenas ondas. Os rostos da multidão estavam congelados em expressões de expectativa e horror. Precisamos agir rápido, o homem continuou, sua voz agora quase um sussurro, como se temesse ser ouvido. O nome daquele investidor, ele não é apenas um sócio de Ricardo. Ele tem um passado obscuro que se conecta diretamente a Ana e Clara. Como você sabe disso? Clara finalmente conseguiu falar. A indignação brotando da dor. O estranho hesitou um segundo, mas a urgência no ar o forçou a continuar. Ana não é quem você pensa que é. Acredito que ela possa estar envolvida em algo maior, algo que pode afetar não só você, mas a vida do menino também. Ricardo sentiu um frio na espinha. Ele olhou para o culto, que agora estava parado, calmo, mas nervoso como se sentisse a vibração do segredo prestes a ser revelado. O que quer dizer com isso? Ele exigiu saber. Sua voz instintivamente mais alta. Ela, o homem hesitou, engolindo em seco.
Ela está lutando contra um grupo que ameaça expor mais do que você imagina. E Miguel, o seu filho, eles têm planos para ele. Um murmúrio coletivo varreu a multidão, como se a realidade de repente se tornasse muito maior do que qualquer um havia previsto. O que isso significa? Clara questionou. Sua voz tremia, um misto de raiva e confusão. Significa que Miguel pode não ser apenas um menino comum. Há coisas em seu sangue que os poderosos querem, e eles não vão parar por nada para conseguir isso. O silêncio durante a revelação era opressivo, como se todos estivessem segurando a respiração. Ricardo estava em choque. Um nó se formou em sua garganta. O que você quer dizer com isso? A pergunta saiu como um sussurro, e como se a resposta estivesse à beira de um segredinho sombrio, o homem continuou, agora mais baixo. Existem negócios que vão além da riqueza. Seu filho representa poder e dinheiro. A multidão começou a sussurrar, as vozes se misturando em murmúrios de descrença e especulação. O pânico começou a surgir, e mais uma vez, a pressão aumentava. Ana era uma informante, um testemunho que controla segredos que podem derrubar ricos poderosos. Ela está sendo vigiada. E não é a primeira vez que seus filhos caem nesse tipo de situação. Isso não pode ser verdade, Clara gritou, tentando se agarrar a qualquer vestígio de lógica. Ana sempre foi honesta. Ela não poderia fazer algo tão sombrio. Ricardo ficou em silêncio, lutando para processar as novas informações que pareciam como uma tempestade, ameaçando varrer tudo em vista. Foi nesse instante que o culto começou a relinchar e a se agitar novamente, como se percebesse a crescente tensão. E sem aviso, o cavalo começou a correr em direção à porta da estrebaria, à força de um animal descontrolado. Pelo amor de Deus, não! Ricardo gritou, mas já era tarde. O culto foi em disparada, chicoteando o ar, e numa fração de segundo, algo, ou alguém, apareceu na sua frente. Um homem mascarado, surgindo das sombras, pulou na frente do cavalo. A cena congelou. Olhos arregalados, tensão no ar. O homem mascava uma expressão de hostilidade, enquanto o culto parava abruptamente. Um relincho de negação ecoando pelo ar. A multidão estava paralisada, a visão embaçada pelo medo. Vocês não deviam estar aqui, ele disse, a voz distorcida e ameaçadora. Um clamor coletivo irrompeu no grupo, e chamas de pânico acenderam-se nos corações. O que ia acontecer agora? Ricardo olhou ao redor, seu mundo se desmoronando quando a pura verdade começou a ressoar em seu coração. O que mais ele nunca soube, e quem realmente era Ana. A tempestade que se aproximava não era só do céu, mas do passado que estava decidido a cobrar suas dívidas. Ricardo, paralisado, olhava para o homem mascarado que surgira como uma sombra, o coração batendo descompassado. A multidão estava em um silêncio agonizante, esperando por um desfecho a qualquer momento. O cavalo oculto relinchava nervosamente, como se pressentisse a crescente tensão. Era imprevisível, e o que aconteceria a seguir parecia se desenrolar em câmera lenta. Solte isso, o que você quer, gritou Ricardo, tentando manter a calma. Mas o mascarado apenas riu, uma risada baixa e ameaçadora. Você realmente não sabe. Não sabe nada, Ricardo. Ele fez um gesto amplo, os olhos brilhando sob a máscara. Isso é maior do que você imagina. Nesse momento algo mudou. O céu que antes estava limpo começou a escurecer, nuvens pesadas acumulando-se rapidamente. E com isso veio um relâmpago, iluminando a cena, como se o próprio destino quisesse ser vingativo. O homem mascarado deu um passo à frente, sua voz se elevando. É hora de encarar a verdade. E então, uma explosão. Um estrondo ensurdecedor fez o chão tremer. A multidão teve um ataque de pânico, gritos ecoando por toda parte. Era como se o próprio ar estivesse sendo cortado. Ricardo, assustado, olhou em volta. O que estava acontecendo? O homem, na confusão, voou para o lado, mas não era ele que havia causado aquilo. Do outro lado da estrebaria, uma porta se abriu com força, e um grupo de pessoas uniformizadas surgiu. Eram agentes, claro, e o símbolo em seus uniformes era impossível de ignorar.
Assim que eles avançaram, todo o caos se amplificou. Todos no chão. Gritaram, enquanto o pânico se espalhava como um incêndio. Ricardo sentiu seu coração parar. O que aquelas pessoas estavam fazendo ali? Ele não teve tempo de processar. Em um movimento rápido, o homem mascarado virou-se e gritou: "É isso que queriam. Então que venham. O segredo vai parar com você." Mas o que ele tinha dito? Que segredo? A confusão misturava-se ao medo, mas antes que pudesse perguntar, o culto se movia. O cavalo estava inquieto e, com um rugido, disparou na direção da porta destruída, como se também estivesse sendo puxado por uma força misteriosa. Ricardo tentou gritar, mas a multidão estava em desespero, e seu aviso se perdeu em meio aos gritos. E foi quando a reviravolta aconteceu. Ao invés de evitar o grupo que invadia, o culto parou abruptamente e virou de maneira inesperada, em direção ao homem mascarado. E em um gesto rápido, a máscara do homem caiu, revelando um rosto familiar. Ricardo ficou boquiaberto. "É você." Mas a revelação era ainda mais chocante. O homem, agora sem a máscara que escondeu sua identidade, era um velho amigo de Ricardo. Alguém que ele não via há anos. Davi. A confusão se transformou em horror. "O que você está fazendo aqui? Como você se meteu nisso?" Davi olhou direto nos olhos de Ricardo, e pela primeira vez ele parecia vulnerável. "Eu estou aqui para te proteger. Você precisa entender. Ana e Miguel estão em perigo." Ele respirou fundo antes de continuar. "O grupo que me procurou, eles sabem tudo sobre você." A multidão agora olhava, dividida entre os agentes que invadiam e a revelação que se desenrolava. E então, Ricardo sentiu o mundo se desmoronar de novo. "O que você quer dizer com isso?" perguntou, o nó na garganta quase insuportável. "Eles precisam do seu filho. Precisa ser ele." Os gritos foram apagados pelo peso daquelas palavras. Os olhares aflitos da multidão eram meras sombras, enquanto um novo pavor surgia na mente de Ricardo. Qual era a verdadeira natureza da ligação entre Miguel e as ameaças que pairavam sobre eles? "Eles vão atrás de todos nós, Ricardo." Ana sabe, mas está escondendo algo muito maior. O tempo parecia estancar, e enquanto a tempestade se aproximava, junto com os flashes de luzes e o som do caos, Ricardo percebeu que o segredo que todos guardavam não era apenas sobre Miguel. Era algo infinitamente mais profundo, mais perturbador. Davi deu um passo à frente, seus olhos fixos. "Está na hora de você descobrir a verdade sobre o que realmente aconteceu. Você não faz ideia do que está em jogo." A tensão crescia a cada segundo. Ricardo parecia estar prestes a desmoronar mais uma vez. O que isso significava para sua vida, e a de Ana e Miguel. Enquanto os flashes iluminavam o céu, ele soube que a tempestade não eram apenas nuvens, mas revelações que poderiam mudar tudo, de novo. E ainda havia algo mais, uma sensação de que o pior estava por vir. Ricardo estava paralisado. Davi havia acabado de revelar que Miguel, seu filho desconhecido, estava no meio de algo muito maior, muito mais perigoso do que ele poderia imaginar. A confusão pairava no ar pesado e ele não conseguia afastar a sensação claustrofóbica que o cercava. As palavras de Davi ecoavam, como uma sirene dentro da sua cabeça. "Você precisa entender, Ricardo. Ana está no centro de uma rede de tráfico de informações, algo muito mais perverso. Eles querem o menino." Aumento de tensão. Ricardo olhou para Miguel, tão inocente, tão vulnerável. Um nó na garganta o impedindo de respirar. Ele não sabia a quem olhar. A Davi, que parecia como um amigo perdido, ou para Clara, que mal conseguia se manter em pé. A multidão estava em choque, mas todos os olhares estavam fixos nele, exigindo respostas que ele não tinha. E então, sem mais aviso, algo mudou. O chão debaixo deles começou a tremer suavemente, como se o universo estivesse se preparando para revelar mais um segredo. O céu desabou em nuvens escuras e de repente uma explosão ecoou. A multidão gritou e as pessoas começaram a correr. Ricardo instintivamente puxou Clara para perto. "Fique comigo", ele gritou, mas a confusão tomou conta. Algumas pessoas começaram a gritar,
outras a chorar, e o pânico tomou conta do lugar. E em meio ao caos, o homem mascarado, Davi, começou a agir de forma estranha. Ele parecia estar antecipando algo. Eu avisei que você estava em perigo, Ricardo. As palavras saíam de sua boca como balas disparadas. Mas antes que Ricardo pudesse entender o que estava acontecendo, outro som retumbante cortou o ar. Uma luz intensa surgiu de uma das laterais da propriedade, iluminando todo o cenário. A multidão olhou para o céu, perplexa. Era um helicóptero. A lâmina das hélices cortava o ar como um predador em busca de presas. Não! Davi gritou, um desespero evidente na voz dele. Eles estão vindo para acabar com tudo. Uma sensação de urgência tomou conta de Ricardo. O que eles queriam? Ele olhou para o oculto, que parecia igualmente aterrorizado. O cavalo se contorceu, como se soubesse que o fim estava se aproximando. Ele se virou para Miguel, seus olhos cheios de medo. Levante-se, precisamos sair daqui, ele gritou. A adrenalina o empurrou para a frente, mas foi quando a porta lateral da estrebaria se abriu e uma figura conhecida surgiu. Era Ana. Não, voltem, não se aproximem. A voz dela era forte, mas cheia de temor. E foi então que os olhos de Ricardo se estreitaram. Ele se lembrou da caixa. Ana, o que você sabe sobre? Isso ele exigiu, a raiva crescendo em seu peito. Mas em vez de responder, ela ficou em silêncio, como se estivesse decidindo entre a verdade e a mentira. E no momento em que ela hesitou, a verdade parecia se recusar a sair. Foi então que tudo aconteceu em um piscar de olhos. O helicóptero girou para baixo, deixando os ventos arrastarem poeira e folhas pelo ar. Vocês não têm que estar aqui. Ana gritou novamente, mas sua voz foi abafada pelo barulho ensurdecedor. O homem mascarado aproveitou a chance e se virou para Ricardo, agora com uma expressão serena. Agora é hora da verdade, disse Davi, finalmente perdendo a paciência. Ana não é apenas uma mulher comum. Ela é parte de uma linhagem que eles desejam controlar. Uma linhagem que você também faz parte. Uma onda de choque percorreu Ricardo. O que ele estava ouvindo? Ele olhou fixamente para Ana, que com lágrimas nos olhos, finalmente se decidiu a falar. Ricardo, eu sou sua irmã. Miguel é também seu filho. O mundo ao seu redor desapareceu. Todos os rostos na multidão se tornaram borrões. A verdade se espalhou e tudo que ele acreditava, tudo que era real, começou a desmoronar. Os olhares fervorosos da multidão, os segredos guardados, a culpa que o consumia. Tudo estava conectado de uma forma que ele nunca poderia ter previsto. E a tempestade não estava apenas no céu. Enquanto tentava processar, o helicóptero disparou sua luz intensa na direção de Ana. A sombra de um grupo armado se formou sob a luz ofuscante. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Corram, agora! E quando ele pensou que tudo já havia mudado, a revelação mais devastadora sorveu suas esperanças. O braço de Ana se ergueu e um tiro ecoou pelo ar. O impacto atingiu Ana, e o mundo de Ricardo mergulhou na escuridão enquanto os gritos e a confusão se misturavam. O que mais poderia acontecer? O que era real? Ana caiu no chão, e tudo ao redor de Ricardo parecia se desvanecer. Os gritos da multidão se tornaram um eco distante. O tempo parou. Seu coração disparava, mas a cena diante dele trouxe um frio cortante. O tiro, sangue, e ele estava paralisado. Não, 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 Clara gritou, seu rosto pálido refletindo um horror que Ricardo não conseguia ignorar. Os olhos de Ana, normalmente brilhantes, agora estavam opacos. A multidão começou a empurrar uns aos outros, desesperados. Ricardo se agachou ao lado dela. Seu corpo tremia. Ana, fala comigo. Ana, o nó na garganta era insuportável. Ele não queria acreditar na cena diante dele. O helicóptero sobrevoava como um predador, e a pressão se acumulava em seus ouvidos. Precisamos sair daqui, Davi gritou, puxando Ricardo. Eles vão atrás de você e do garoto. Mas Ricardo não conseguia se mover. Sentia que o chão havia desaparecido sob ele. Ana começou a balançar a cabeça, como se lutasse contra a dor e a consciência. Ricardo, não, eles
Vão! Ela tentou alertá-lo, mas o sangue começou a escorregar por seu corpo, e sua voz se apagava lentamente. Miguel, ele precisa saber. Só se segura, por favor, gritou Ricardo, e então percebeu. Os olhos de Ana estavam fixos em algo além dele. Algo que o deixava ainda mais apavorado. Não, não é assim que deve ser. A aflição tomou conta de Davi, e ele olhou para o homem mascarado, que havia revelado verdades devastadoras antes. Onde você vai? Não é hora de ir para longe. Você não entende. É o Miguel. O mascarado estava pálido, a pressão do momento estava quebrando-o. Ele não é só um menino, Ricardo. Ele pode ser a chave para tudo. Davi atirou um olhar sombrio para Ricardo enquanto a multidão se tornava um caos. As vozes eram um turbilhão. A verdade vai se revelar muito em breve. Ana estendeu a mão em direção a Ricardo. Seu olhar ainda tinha esperança. Algo que ele lutava para abrigar em meio ao pesadelo. Tem um segredo. Sobre sua mãe. O coração de Ricardo disparou. O quê? Sua mãe? Que segredo? A multidão estava em tumulto e o som do helicóptero se intensificava. Não, não, Davi gritou de novo, enquanto puxava Ricardo. Temos que ir agora. Ana, por favor. Ricardo não conseguia se afastar dela. Mas antes que pudesse tomar uma decisão, o silêncio cortou o barulho. Algo mudou rapidamente. Uma explosão de luz cortou o céu. O céu escurecia e uma figura surgiu no helicóptero. Era uma mulher e, com um gesto, uma pistola foi apontada na direção de Ricardo. Foi você quem fez isso, Ricardo. As palavras dela cortaram a tensão. Quem é você? Ele se perguntou. Sua voz sendo engolida pela confusão. A mulher se revelou. Eu sou a mãe de Miguel, e a conexão que você tem com Ana é apenas uma parte do que está acontecendo. Os olhos de Ricardo se arregalaram. Mãe de Miguel. O quê? A revelação deixou sua cabeça girando, e a visão de Clara, ainda atordoada, foi um golpe ainda mais forte. Você não entende. Eles estão vindo atrás de você, e agora Miguel está em perigo. O que você fez? A mulher gritou, enquanto o helicóptero sobrevoava rapidamente, trazendo mais sombras e segredos com ele. A multidão estava praticamente em histeria. Miguel, vem! Clara puxou Ricardo, mas o que mais ele estaria escondendo? E anuviando a confusão, estava a alusão da mulher. Uma cinza de revelações prestes a se desdobrar. Ricardo estava prestes a descobrir o que realmente significava ser um pai. Mas a nova tempestade de segredos estava a caminho. E o futuro que o aguardava ainda era incerto e aterrador. Ana caiu no chão, e Ricardo sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. O grito de Clara quase não o atingiu. Ele estava completamente concentrado em Ana, tentando entender a realidade da situação. O que mais poderia estar escondido nessa trama? Mas a mulher na direção do helicóptero não estava prestando atenção nele. Com a arma apontada para ele, a verdade cruel e exposta custava a entrar. Você é a mãe de Miguel? Ricardo perguntou, as palavras saindo como um sussurro. O coração dele acelerou. Ele não tinha noção da intensidade do que estava prestes a descobrir. A mulher assentiu lentamente, cada movimento feito com um peso que parecia puxar Ricardo para baixo. Eu sou. A voz dela tinha uma ressonância de dor, como se cada palavra que fosse dita se arrastasse. E você nunca deveria ter descoberto. Agora não só você, mas todo mundo está em perigo. O que você quer dizer? Que perigo? Ele olhou para Davi, que agora estava em um estado de choque. O olhar dele respondia a algo que Ricardo ainda não podia entender. Davi, você sabia de tudo isso? O amigo desviou o olhar, visivelmente angustiado. Nesse momento, a pressão do helicóptero e a cena se tornaram difíceis de suportar. O caos alastrava-se como um incêndio, o barulho da multidão, um eco de vozes confusas. Não diminuía. Ricardo, precisamos sair daqui agora, eles estão vindo. Davi gritou, puxando-o, mas o olhar de Ricardo estava fixo na mulher. O que ela tinha a dizer? Seu filho está em perigo, eles não vão parar até que o capturem. A mulher colocou uma mão trêmula no cabelo, como se estivesse lutando com o desespero. Ana e eu temos uma história, não só de irmãs, mas de algo muito maior. A última revelação fez Ricardo levar um passo para trás. Espere,
Você quer dizer que Ana sabia de tudo isso? Ele mal conseguia processar. O olhar dela indicava um entendimento que ele não tinha. Sim, e não. Ela fez escolhas que você não consegue imaginar. Um erro a levará a uma verdade ainda mais sombria. Você precisa saber sobre seu passado, sobre como tornou-se um alvo. Davi não aguentou mais. Está na hora de você parar. Ricardo, fica aqui ou vamos todos morrer. A verdade não pode ser revelada agora. A urgência na voz dele ecoou como uma sirene em sua cabeça. O helicóptero pairava cada vez mais perto. As sombras eram ameaçadoras. Ricardo não sabia em quem confiar. A adrenalina percorria o corpo dele. Quem é você, realmente? O que eu não sei? Eu sou a chave para você entender. E agora, você precisa decidir. A mulher olhou para Ricardo com ansiedade. Você precisa saber a verdade para proteger seu filho. Ele sentiu um frio na correnteza das palavras. A pressão de momento era intensa. O chão parecia se dissolver sob seus pés. O quê? Que verdade? Ricardo perguntou, a voz hesitante, enquanto seus pensamentos giravam. A mulher parecia hesitar antes de falar. Antes de você ser um empresário, antes de tudo isso, você e eu éramos parte de um plano que agora pode se reverter contra você. Somos todos uma parte desse quebra-cabeça. Um estalo de luz iluminou a cena. A mulher deu um passo à frente e, num movimento rápido, revelou um objeto brilhante. Era uma pequena corrente dourada pendurada em um colar, com uma pedra preciosa que irradiava um brilho misterioso. Este colar, ele traz a verdade. E ela tem o poder de mudar tudo. Clara finalmente conseguiu sair do estado de choque. Ricardo, não, nós não sabemos o que é isso, ela gritou, o pânico em seus olhos. Não podemos confiar nela. Mas antes que qualquer um pudesse formar uma resposta, um estrondo cortou o ar e a multidão ficou em silêncio. O silêncio foi quebrado por um barulho dramático. O helicóptero estava se aproximando brutalmente enquanto as portas se abriam, revelando figuras em trajes escuras. Eram homens armados. Estamos aqui para levar as respostas. Um deles gritou, e o pânico renasceu entre a multidão. A estrutura da realidade de Ricardo estava se dissolvendo sob a pressão de tantos segredos e a velocidade de tantos eventos. Você precisa decidir, Ricardo, agora. A voz da mulher estava carregada de urgência. Ele olhou para a corrente, para a multidão em espirais de caos. Miguel estava lá, no meio de tudo isso. Um menino que não sabia do que estava acontecendo. Ele sabia que tudo poderia mudar em um instante. Mas ele tinha que agir. Ricardo, tomado por um misto de medo, determinação e confusão, avançou, segurando o colar. Não vou deixar que toquem nele, ele gritou, com um fervor de proteção avassalador. Miguel é minha responsabilidade. E naquele momento, tudo parecia absurdo e verdadeiro. Ele estava prestes a descobrir algo que seria mais impactante do que qualquer um deles poderia imaginar. Mas o que poderia ser, afinal, o que eles realmente sabiam? Ricardo sentiu um frio percorrer sua espinha. A mulher, ali, apontando a arma, tinha revelado um mundo que ele nunca imaginou que fizesse parte. O caos ao redor se intensificava, a multidão misturando gritos e súplicas. Não! Ele gritou novamente. Não vamos deixar que levem Miguel. Os homens armados começaram a avançar e o helicóptero girava, suas lâminas cortando o ar como uma ameaça. Ana estava no chão, a pancada ainda retumbando em suas orelhas. A dor nos olhos dela não era apenas física. Era dor por segredos antigos sendo revelados. Clara, em um impulso, puxou Miguel para longe, posicionando-se à frente dele. Saia daqui! Ela gritou para Ricardo, determinada a protegê-lo. Mas e Ana? Ricardo se viu lutando entre a vontade de correr e a necessidade de ficar. O peso da responsabilidade o paralisava. Davi, ao seu lado, estava quase desesperado. Precisamos ir agora. Ele olhou para a mulher que se dizia mãe de Miguel. Você tem que nos ajudar, o que fazemos? A mulher hesitou, a consciência pesando. É perigoso, mas se você não fizer nada agora, vai perder tudo, e todos. E naquele momento, como se a decisão estivesse prestes a ser tomada, oculto, o cavalo, começou a relinchar de novo. Algo na ligação entre eles parecia se intensificar. Era como se o animal soubesse que o futuro deles dependia daquele instante. Ricardo, respirando fundo, decidiu. Vou ajudar Ana.
É a única forma de sair disso. Ele olhou para Davi e Clara, pedindo apoio silencioso. Eu não posso deixá-la aqui. Precisamos de um plano. Clara disse, enquanto segurava Miguel apertado com a outra mão. O menino estava apavorado, mas fitava o pai com confiança. Ele precisa de você, Ricardo, Davi comentou, já formulando um plano. Vamos distraí-los. Enquanto isso, você pega a Ana. Ricardo acenou, mas não havia muito tempo. Os homens armados chegaram mais perto, e o olhar da mulher se tornou mais firme. A corrente. Use ela. Ela pode proteger seu filho. Estou indo, Ricardo. Gritou, em um último impulso, enquanto corria na direção de Ana. O tempo parecia desacelerar. Ele agarrou a corrente e, num flicker, lançou-a em direção a Ana. Pegue isso. Ana, mesmo com dor, conseguiu alcançá-la. O instante foi tenso, mas a corrente brilha intensamente nas mãos dela. Ricardo sentiu que era como se um laço invisível os unisse, uma luz entre eles. Vamos, Davi gritou, enquanto a multidão se dispersava e os homens armados se aproximavam. Clara segurava Miguel perto do peito, determinada a protegê-los ao custo que fosse. O ambiente estava em fogo. Cada passo que Ricardo dava parecia mais pesado do que o anterior, mas ele não olhou para trás. Ele não podia. A vida de Ana dependia daquele momento. E no final a conexão se rompeu. Ele sentiu o olhar dela e tudo ficou claro. Ana sussurrou, eu sempre estarei com você. As palavras ressoaram como um sopro de esperança, e no instante em que a corrente se uniu a eles, tudo fez sentido. A luta não acabou, mas era hora de começar uma nova história. Ricardo puxou Ana para cima, e juntos, deram os primeiros passos em direção à liberdade, ao mesmo tempo que Clara e Davi distraíam os inimigos. Estamos juntos, não importa o que aconteça, disse Davi, enfrentando os soldados com bravura. Ricardo e Ana se entreolharam, agora mais que nunca, unidos pela luta e pela descoberta. E ali, no meio do caos, uma nova jornada começou. Uma que prometia muitas reviravoltas e segredos ainda por vir. Mas e você? Está pronto para mais? Antes de partir, preciso que você faça algo agora mesmo. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e trazer mais conteúdos incríveis. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. Sua voz é importante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Vamos juntos nessa jornada.